Graça e paz, meus irmãos. Eu sou o Manuel Costa e estamos aqui em mais um momento de fé. Eu venho trazer uma mensagem de Deus para a sua vida, uma mensagem que está em 2 Reis, capítulo 25, versículos 8 e 9, que diz assim: E no quinto mês, no sétimo dia do mês, este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Veio Nebuzaradão, capitão da guarda, servo do rei da Babilônia, a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, todas as casas dos grandes ele queimou. Amém? Que passagem triste, né, meus irmãos? Quando o templo cai e o mundo parece desabar, o coração humano sente verdadeiramente o peso da perda. Imagina a dor do povo de Israel ao ver o majestoso templo que Salomão havia construído, revestido de ouro, construído para a glória de Deus, sendo destruído. Aquela casa que simbolizava a presença divina reduzida a ruínas. Imagine também o gemido do povo quando a arca da aliança, que era literalmente a presença de Deus naquela época na vida das pessoas, foi levada. Era como se a própria esperança tivesse sido arrancada do meio deles. Mas esta cena revela algo profundo sobre a alma humana. Muitas vezes nós colocamos o nosso coração em lugares, estruturas e até em pessoas, né? O nosso coração se volta para isso. Nós construímos templos de expectativas dentro de nós e acreditamos que eles nunca vão cair. A gente acha que as coisas ruins vão acontecer ao nosso redor, na vida de todos, nós vamos estar orando por essas pessoas, mas o nosso não cai. Mas quando essas coisas, quando esses tudo ao nosso redor desmoronam, a gente sente como se todo o nosso mundo estivesse ruindo junto, despedaçado, né? No entanto, a revelação mais profunda das Escrituras é que Deus nunca esteve limitado a paredes de pedras ou a objetos sagrados. O verdadeiro templo que o Senhor deseja habitar é o seu coração, é o coração humano. Jesus ensinou que a presença de Deus não se restringe a edifícios, pois ele mesmo transforma aqueles que o amam em morada do Espírito Santo. Louvado seja Deus! Assim, mesmo quando o templo exterior cair, quando as estruturas falharem, quando pessoas nos decepcionarem e quando tudo ao nosso redor parecer ruína, Cristo permanece. Ele continua sendo a rocha inabalável dentro de nós. Por isso, a importância de estar ligado à videira, estar verdadeiramente apegado a Cristo, porque nós vamos passar por dissabores neste mundo. A palavra mesmo confirma isso. Porque a verdadeira fé nasce quando a gente entende que a nossa esperança não está no que pode ser destruído, mas naquele que venceu a destruição. O mundo pode tremer, os cenários podem mudar e aquilo que parecia permanente na nossa vida pode também desaparecer. Mas quando Cristo habita no coração, sempre resta um altar de fé aceso dentro da nossa alma. Amém? Porque quando tudo desaba do lado de fora, Deus ainda pode estar de pé dentro de nós, guiando, fortalecendo e sustentando a vida como uma esperança que nenhuma ruína pode destruir. Por isso, no Salmo 6, fala que ele é nosso refúgio e é nele que nós devemos estar focados. Nossa fé tem que estar focada em Cristo Jesus. Nós temos que ter Jesus como a nossa rocha, porque uma casa firmada na rocha pode até ter abalado as estruturas, mas o alicerce permanece.
e é em cima do alicerce que Jesus constrói, que ele traz novidade de vida, que ele renova, que ele instrui, que ele dá nova oportunidade. Então tem muita gente choramingando, porque por causa de bens materiais que se foram, por causa de coisas que perderam, porque se frustraram com amizades, né, com pessoas que pareciam idôneas, às vezes até dentro da igreja, porque se você reparar, os crentes de hoje são diferentes dos crentes de antigamente. Antes, quando falava que uma pessoa era crente, parecia uma credencial de idoneidade para ela. Sabe? Não, pode vender para aquele irmão, pode fazer, porque aquele lá é crente. Porque o crente antigamente, ele honrava a palavra de Deus, honrava a Cristo Jesus. Hoje em dia a coisa está muito maleável, né? Pode aqui, pode ali, deixa dar uma caída aqui, uma caída ali, tudo se sustenta. Mas quem está perdendo com isso somos nós mesmos, os cristãos. Então que a sua fé não seja abalada e tudo que caiu ao seu redor, que for de material, não se preocupe. Porque Deus, ele nos promete vida em abundância. E se você tiver essa vida em abundância, tudo sucederá conforme a vontade do Pai. Se alinhe à vontade de Deus e busque em Jesus Cristo, primeiramente, a nossa salvação, né? E vamos viver a vida, Jesus justificando e Deus complementando aquilo que é necessário para nós. Porque tem muita coisa que a gente pede que não é necessário, amém? Deus abençoe a todos, vamos orar. Senhor, graça nós te damos, Senhor, por este dia, por esta oportunidade, pela palavra que acabamos de ouvir, Senhor, mostrando, Senhor, que os bens materiais ou as percas que nós tivemos não pode abalar o nosso futuro diante de Deus. Que o Senhor nos dê fé suficiente, Senhor, para nos sustentar nesses momentos de dificuldade. Muitos estão passando, Senhor, por crises no casamento, crises familiar, crises financeiras e tantas outras crises, doenças e tantas coisas que vêm incomodar a nossa vida, incomodar a nossa espiritualidade, tentar tirar o foco da nossa vida em Jesus Cristo, porque nós almejamos a salvação. Nós almejamos a vida eterna, por isso fizemos essa escolha, por isso estamos aqui diante do Senhor. Nós te amamos e te adoramos pelo que tu és e não pelo que pode fazer por nós, mas diante das quedas, diante das distorções, diante das ruínas da vida que nos perseguem, que nos precedem e que nos acompanham em tempos, Senhor, nós vamos pedir restauração. Viemos pedir que o Senhor nos ajude, que nos fortaleça, que a nossa fé seja blindada, que a graça de Deus esteja na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, trazendo o necessário, trazendo o sustento, trazendo a provisão de que tanto necessitamos. Abençoe os lares aonde chega esta oração e toda a vida que crê em Jesus Cristo, que haja salvação, libertação, paz, alegria. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Paz, saúde e prosperidade. Até a próxima, se o Senhor assim nos permitir. E deixe seu amém nos comentários. Aleluia. Deus seja louvado.